Essa cadeia alimentar, ela é uma sequência linear. Uma sequência, imagina uma corrente. A corrente não tem uns elos, um seguido do outro. Aqui, a cadeia alimentar é essa sequência linear. E ela respeita níveis tróficos. Respeita níveis tróficos. Esses níveis tróficos, nós vamos falar sobre eles daqui a pouco, mas imagina que cadeia alimentar, ela respeita níveis tróficos. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso. E a diferença de cadeia para teia alimentar? Teia alimentar é uma união de várias cadeias alimentares, como uma rede mesmo. A rede não tem vários fios que se intercruzam lá e tem os nós lá. Então, na natureza, a gente vai ter sempre teia alimentar. Mas, para facilitar o estudo e identificar a influência do nicho ecológico de cada espécie, a gente estuda várias cadeias. Por quê? Uma influência em um nível trófico influencia em outro, em outro e outro. E aí causa sérios danos e qualquer alteração na teia alimentar vai levar a um outro aspecto que é um desequilíbrio ecológico. Desequilíbrio ecológico. O desequilíbrio ecológico, na natureza, quanto menos o homem mexer, melhor, tá? Então, assim, se você comprou uma fazenda, comprou uma chácara e tal, pega, separa só o lugar onde que você vai construir, vai viver e tal, e evita mexer no ecossistema, porque um simples matança de um animal tem uma influência enorme lá no ecossistema. E aí tem que tomar cuidado, porque isso aqui influencia muito no ecossistema e pode trazer sérias doenças para nós. Na hora que eu for explicar a cadeia alimentar, eu vou explicar isso para vocês. Então, gente, aqui, ó, entenda o seguinte: cadeia alimentar é uma sequência linear, respeita níveis tróficos, como se fosse uma corrente, onde que é um elo seguido do outro. Teia alimentar, união de várias cadeias. Na natureza a gente vai ter mais teias alimentares do que cadeia alimentar. E desequilíbrio ecológico é qualquer interferência em um desses dois aqui, tá? Qualquer interferência em teia ou cadeia vai provocar desequilíbrio ecológico, tá certo? Vou dar uma apagadinha aqui e volto rapidinho. Vamos lá? Dando continuidade, cadeia alimentar. Cadeia alimentar, gente, como eu disse lá, ela respeita níveis tróficos. Que níveis tróficos são esses? São sempre a cadeia alimentar vai começar com os produtores, sempre, é a base de qualquer cadeia alimentar. O produtor, depois consumidor primário, depois consumidor secundário, depois consumidor terciário e assim vai até aonde que a cadeia, você conseguir montar sua cadeia alimentar. Cada nomezinho desse aqui é um nível trófico. Isso aqui que é nível trófico. Então, ó, toda a cadeia, ela respeita isso aqui. Sempre vai do produtor para o consumidor. E aí, um erro que a galera sempre comete ao produzir, ao interpretar a cadeia, que ele sempre faz no sentido contrário. Coloca lá assim: o homem come o boi, come a carne do boi e o boi come o capim. O que está errado nisso aqui? A sequência, gente. A sequência aqui, ó, tá errada. Por quê? O certo é capim, ó. O certo é capim, que é o produtor, serve de alimento para o boi e o boi fornece a carne ou o leite para o homem lá, tá? Então, isso aqui é o certo, tá? Aqui tá errado. Então, se você for fazer uma cadeia alimentar, fique atento na sequência, tá? Na sequência alimentar. Uma coisa que é importante, e aí a gente tem umas outras terminologias,
O produtor, vocês já sabem que são os autótrofos. Lá, as plantas é sempre o quê? Exemplo, plantas e algas. Essas plantas e algas vão servir de alimento para quem? Para o consumidor primário. Esse consumidor primário, ele é chamado de herbívoro. Pode ser também onívoro. Onívoro nós somos onívoros. A gente se alimenta tanto de plantas quanto de carne, de proteínas animais, de maneira geral. Daqui para lá, consumidor secundário é carnívoro. Carnívoro 1, aí vem carnívoro 2. E assim vai só aumentando o número lá. E aí, o pessoal, isso aqui, gente, é um negócio super fácil, que muita gente se complica. E aí, se lá no ecossistema, uma questão, e pede para você identificar e fazer uma cadeia onde que o homem seja consumidor primário. Consumidor primário é quando a gente se alimenta diretamente da planta. Você, ao comer arroz, feijão, isso aqui, quando serve de alimento para o homem aqui, ele está sendo o quê? Consumidor primário. Toda vez que você se alimenta de arroz, feijão, você está sendo consumidor primário. E aí, ao você se alimentar, é um nível muito importante aonde que você tem o melhor aproveitamento energético. O homem, ao se alimentar de plantas ou produtos derivados da planta, ele tem um melhor aproveitamento energético, tá? Então tá, pega direto do produtor. E se pedisse para você fazer uma cadeia alimentar onde o homem fosse consumidor secundário, que é muito comum. Então, a gente poderia montar um esqueminha assim, ó. Vamos colocar lá, milho serve de alimento para a galinha e a galinha serve de alimento para o homem. Outro exemplo aqui, o homem aqui, ele está sendo consumidor secundário. Alan, eu quero um com o homem seja consumidor terciário, onde que o homem possa atuar como consumidor terciário. Vamos lá, vamos fazer outra aqui, ó. Você pode ter lá assim, capim. O capim serve de alimento para o inseto. O inseto serve de alimento para a galinha, uma galinha caipira, né? E o homem. Ah, Alan, mas eu quero mais um exemplo. Então vamos lá, vamos fazer um de ecossistemas aquáticos. Você tem lá algas nos ecossistemas aquáticos. Ela serve de alimento para o camarão. O camarão serve de alimento para o peixe. E o peixe serve de alimento para o homem. Aqui o homem também está sendo consumidor terciário. Então, galera, aqui são só exemplos diferentes de como que o homem pode atuar em vários níveis na cadeia alimentar. E a cadeia alimentar, você vai ter esses níveis tróficos, são chamados níveis de alimentação que não muda. Teia é a união de várias cadeias. Qualquer ação do homem num ecossistema pode provocar o famoso efeito onda. Isso aconteceu até numa lagoa que eu conheço aqui próximo à nossa região, onde que o quê? Lembra que eu falei sobre desequilíbrio ecológico? Então vamos aqui, ó. Um outro exemplo, um fato que aconteceu numa lagoa aqui próximo à região que eu moro aqui. A lagoa, eu vou usar o nome aqui que vocês, às vezes tem alguém até que conheça. É a lagoa do Parque Estadual do Rio Doce, de Minas Gerais, é a Lagoa Dom Helvécio. A lagoa tinha um ambiente natural, fantástica, com o seu ambiente equilibrado, tudo direitinho, belezinha, bacaninha. O que aconteceu, gente? O homem, ao chegar lá, tinha muito peixe, cardumes de lambaris, peixes normais que tinham daquele ecossistema, que é típico da região aqui. O
que aconteceu? O homem chegou, foi bancar uma desesperto, chegou lá e falou, não, esses peixes aqui é bom, mas eu gosto de tucunaré. O tucunaré é um peixe bom para pescar, a carne é boa, tal. E resolveu soltar o tucunaré lá na lagoa. Pegou uns filhotes de tucunaré e soltou na lagoa lá. Só que o tucunaré é predador direto de pequenos animais. E aí, gente, como tinha muito lambari, muito alimento para aquele tucunaré, o que aconteceu? Houve um aumento da quantidade. Primeiro, então, eles introduzem a lagoa. Vamos lá. Tem a lagoa, ambiente natural. Em equilíbrio. Tá? O que o homem fez? Introduziu lá nessa lagoa o tucunaré. Imagina, gente. Ó, aluno é mestre para imaginar várias coisas, né? Mas imagina que isso aqui é o tucunaré. O tucunaré foi introduzido aqui nessa lagoa. E aí, ao introduzir o tucunaré, essa barbatana tá errada, né? Ela tem que ficar para trás aqui, mas tá bom, vamos lá. O tucunaré, ele é predador direto de quem? Do lambari. Beleza. Como antes estava o homem introduziu o tucunaré lá. E aí, ao introduzir o tucunaré, tinha muito lambari, o tucunaré come lambari. Só que, olha só como é que uma coisa influencia na outra. O lambari é predador de larvas. Larvas de insetos. Essas larvas de insetos eram controladas pela população de lambari. E aí, isso aqui, essas larvas se alimentavam das algas. Tá, beleza. O que aconteceu? O homem, ao introduzir o tucunaré, a população de tucunaré aumentou e tinha muito alimento, ela aumentou demais. O que acontece automaticamente com a população de lambari, gente? Diminuiu a população de lambari. O que aconteceu? Aumentou a quantidade de larvas de inseto, começou a aparecer muito mosquito. Transmissores de doenças. Então aqui vocês têm um exemplo claro de como a introdução de uma espécie afeta um ambiente equilibrado e provoca o desequilíbrio ecológico. E você sabe aí, ó, quem já pescou aí, ou já foi liberado de lagoa e tal, é horrível você pescar quando tem muito inseto, pernilongo, mosquito, esses trem, então é ruim demais. Então, o que aconteceu? Esse mosquito aqui que aumentou a quantidade, começou a ter várias doenças desenvolvidas, transmitidas por insetos na região aqui. Então, isso aqui, gente, é só para vocês terem uma noção prática de como que a ação do homem interfere nos ecossistemas. Então, os ecossistemas, quanto menos o homem interferir, melhor é para a natureza, tá? Então, aqui, com essa pequena demonstração aqui, a gente percebe isso aí, tá ok? Muito bem, gente, eu vou dar um pause aqui e nós vamos ver agora sobre pirâmides alimentares, tá? Mais uma vez, valeu, obrigado.